Todo efeito tem uma causa. Isso ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter por detrás uma causa inteligente. E se a inteligência que a produz não é nossa, evidentemente é que está fora de nós. Esta definição é de Allan Kardec e poderá ser encontrada na Revista Espírita, na sua edição do ano de 1859. E nos remete claramente ao entendimento de que os fenômenos espíritas necessariamente assinalam o estabelecimento de uma comunicação entre os seres do mundo incorpóreo e os seres do mundo corpóreo. Mas como se encontram em planos dimensionais distintos, é necessário que haja uma intercambiação para que esta comunicação se estabeleça. Aí é que pessoas dotadas de uma sensopercepção peculiar entram na jogada, os chamados médiuns. Nem todos os fenômenos decorrem de uma relação entre o mundo extrafísico e o mundo físico. Assim como nem toda impressão sofrida pelo espírito encarnado assinala que ele tem senso-percepção de característica mediúnica. É muito importante entendermos isso para que a ideia de que todo fenômeno que fuja eventualmente da nossa compreensão exerça-nos um certo fascínio que nos leve a enxergar mediunismo onde na realidade não exista. Há no mundo fenômenos inumeráveis, fenômenos físicos e fenômenos extrafísicos. Alguns deles são do domínio das diversas áreas do conhecimento humano, outros não. E na mesma edição da Revista Espírita, 1859, lembramos que Kardec nos diz: nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e a manejamos à nossa vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem do livre arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio. Eis porque a ciência vulgar é incompetente para julgá-los. Como exemplo de pequenas confusões que costumamos fazer quanto à assinalação da eclosão da mediunidade, temos o fenômeno do bocejar. Concordamos até que possa haver alguma relação de envolvimento fluídico entre desencarnado e encarnado, quando este último, em alguns momentos, começa a bocejar. Mas como não vemos no bocejo em si um fenômeno inteligente, somos forçados, segundo os ensinamentos do mestre Lyonês, a crer que não passa de um fenômeno meramente fisiológico, cuja fundamentação veremos adiante. Comecemos a explicar um certo fenômeno de ordem fisiológica de entorpecimento dos sentidos, conhecido como sono. O sono é um estado comportamental complexo e é também um dos grandes mistérios da neurociência moderna. O sono normal é constituído pela alternância dos estágios REM e NREM. São siglas em inglês que significam movimentos oculares rápidos e sem movimentos oculares rápidos. Isto funciona em estado de interação recíproca. Um modelo funcional que estabelece que a vigília seria um estado predominantemente aminérgico e o sono REM seria um estado predominantemente colinérgico muscarínico. E o sono NREM seria um estágio intermediário entre ambos. Enfim, este é um breve texto introdutório sobre este modelo funcional, que tem em si mesmo uma teoria bem extensa, cujo objetivo por ora é desenharmos um panorama, embora bem pálido, da fisiologia do sono. O sono acontece a partir da ação de vários neurotransmissores, como a serotonina, assim como a acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina. Todos eles regulam o estado de vigília humano e também aqueles estados que classificamos como sono profundo, sono agitado ou meramente o simples cochilo. Espiritualmente falando,
nós sabemos que o sono promove o afrouxamento dos laços que unem o espírito ao corpo físico. Quando este afrouxamento ocorre, temporariamente temos a emancipação do espírito encarnado, cujas maiores explicações poderão ser encontradas a partir da questão 400 de O Livro dos Espíritos. O quimismo e o mecanismo da regulação do sono, estudados pela ciência, se assemelham a muitos processos de transe já conhecidos, mas que este não será o nosso objetivo de estudo por ora. Queremos, neste momento, dedicar especial atenção ao bocejar, um fenômeno que, segundo alguns comentários que vimos passar pela internet, presumidamente assinala aquilo que chamamos de pré-mediunismo, ou a eclosão da mediunidade, em que pese, como já o dissemos, não haver qualquer indicação de que o bocejo seja um efeito inteligente e, portanto, se não o é, não existe uma causa inteligente por detrás, ainda assim vemos muitas vezes pessoas relacionarem este efeito com a eclosão da mediunidade de alguma forma. Sabemos que a extrapolação mental ou superexcitação dos sentidos podem levar eventualmente um indivíduo a uma sensopercepção incomum. São pessoas que muitas vezes chegam à casa espírita não pela curiosidade e pela necessidade de conhecimento, mas porque se encontram temporariamente em um certo estado de perturbação, de superexcitação dos sentidos e que dizem verem vultos, ouvirem vozes, sentirem a presença de alguém, se emocionarem fortemente às vezes pela lembrança de um ente querido, registrarem o súbito desaparecimento de objetos de seu lar, sentirem muita sonolência, principalmente quando se encontram em templos religiosos, com profundo mal-estar. Concordamos que a descrição de tais fatos faz supor que haja por detrás um fenômeno extrafísico, ou ainda expressões de mediunismo, mas é sempre leviano, ou no mínimo temerário, crer ou afirmar tal coisa, sem contudo antes submetermos as circunstâncias a uma apreciação mais séria, sempre embasada nas obras da codificação. Não raro, no afã de consolar, que é uma característica muito natural no movimento espírita, vemos muita vez companheiros já experimentados na divulgação do Evangelho do Cristo afirmarem de plano que tais circunstâncias revelam uma mediunidade em eclosão e que, com a terapêutica adequada e a evolução nos diversos cursos de evangelização do ser e de desenvolvimento mediúnico, haverá um maior controle destas faculdades. Todavia, mais uma vez lembramos, não há em si, neste momento, como afirmar que exista uma predisposição para a mediunidade. E é certo que a terapêutica espírita da automoralização ou autoiluminação, através da prática do Evangelho no lar, assistindo às preleções evangélicas na própria casa espírita, bem como submetendo-se à terapêutica magnética, da água magnetizada, dos passes magnéticos, levará o indivíduo a um certo reequilíbrio psíquico, de onde o resultado certamente será a cessação de todas aquelas manifestações experimentadas. Damos graças a Deus porque houve uma grande evolução neste sentido em relação ao que acontecia no passado, quando, no mesmo entendimento de que qualquer fenômeno que nos era apresentado indicava a eclosão da mediunidade, e logo essas pessoas, ainda sem qualquer preparação prévia teórica, eram encaminhadas às reuniões espíritas privadas para se desenvolver a mediunidade, o que pode causar muitas vezes um desequilíbrio ainda maior. Hoje temos uma programação adotada em 100% das casas espíritas sérias, voltadas à assistência espiritual e à educação do ser, tanto no processo de autoiluminação através da evangelização, como também na educação mediúnica. As escolas de educação mediúnica favorecem o indivíduo
para que ele passe por um processo gradual e harmônico que o beneficiará, no caso, confirmando ou não o status da eclosão da mediunidade ou pré-mediunismo. Mas ainda para aqueles casos onde tal conformação não ocorra, os benefícios para o indivíduo, do ponto de vista do seu desenvolvimento psíquico, são muito vantajosos. Temos em Edgar Armond este elo entre o passado e o presente. Idealizador da assistência espiritual padronizada e das escolas de evangelização e educação mediúnica, fez com que os processos empíricos de desenvolvimento mediúnico vistos no passado, assim como o elitismo nas práticas mediúnicas, cedessem campo para o desenvolvimento psíquico de forma gradual a qualquer pessoa. Então, de onde surge a ideia de que o bocejar assinala a eclosão da mediunidade? Portanto, a nossa preocupação será sempre passar informações sustentada na tríplice esfera de conhecimento em que a própria doutrina espírita está alicerçada: a ciência, a filosofia e a religião. No avançar do tempo, que ecoa a voz dos Espíritos do Senhor, conclamando-nos ao avanço espiritual, não podemos mais estacionar no erro. Assim é que nós nos propusemos a falar sobre o assunto mediunidade, organizando-o em uma playlist própria que ficará disponível para que você confira todo o conteúdo através do link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E por entender que é sempre temerário, se não leviano, manifestar que efeitos semelhantes ao bocejar podem sinalizar uma comunicação entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo, ou, no mínimo, sinalizar a eclosão da mediunidade de um determinado indivíduo, é que vamos nos aprofundar em conceitos que poderão afastar mitos e preconceitos. Seguimos sempre a lógica investigativa de Allan Kardec, prevista no capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, sob o título Manifestações Inteligentes, para lembrarmos a ponderação sobre o raciocínio de que não existem efeitos sem causas. E quando um efeito se denota inteligente, é porque por detrás existe sempre uma causa inteligente. Para nós, este princípio por si só já seria o bastante para refutar a tese de que o bocejar é uma manifestação inteligente. Só que não. Não se trata de uma comunicação de qualquer espécie em princípio, mas certamente o é um fenômeno fisiológico do ponto de vista material. É óbvio que alguns especuladores poderão dizer, mas o bocejar poderia sinalizar que existe a aproximação de um espírito a influenciar determinado indivíduo, impondo-lhe, portanto, fluidos densificados que o fariam pressentir as mesmas sensações daquele desencarnado. Opa! É claro que seremos bem racionais na análise deste ponto. Sim, poderia. Assim como poderemos atribuir o bocejar a um leque infinito de outras possibilidades, senão a mediunidade. Mesmo porque a imposição de fluidos densificados sobre o encarnado não significa que este tenha qualquer aptidão sensitiva para caracterizá-lo como médium. Apenas indica que ele, como todos os demais espíritos que se encontram encarnados, sofrem em algum momento a influência dos desencarnados. Esta definição está bem clara em O Livro dos Espíritos, que vulgarmente nos assevera que todos nós sofreremos a influência do plano extracorpóreo, pois vivemos mergulhados em um mar de espíritos. Vamos lembrar então os ensinamentos que Kardec nos deixou na questão 159 de O Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode,
pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Talvez este seja o trecho em que muitas pessoas se apegam quando dizem que disposições sensitivas, embora transitórias, sejam a assinalação de mediunismo. E assim creem que os episódicos bocejos durante, por exemplo, uma reunião espírita indique, sim, a influência de seres extracorpóreos, sem, contudo, todavia, indicar que existe a propensão ao desenvolvimento de faculdades bem caracterizadas, o que determinaria se determinado indivíduo é ou não médium. Mas continuemos a leitura desta explicação do Livro dos Médiuns para percebermos que disposições transitórias como essas não nos definem como médiuns. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Grifamos o termo efeitos patentes e de certa intensidade para dar-lhe o significado de acordo com o dicionário. Efeitos patentes é tudo aquilo que não deixa dúvida, que é claro, evidente. Dessa maneira, podemos considerar a hipótese aventada de haver a aproximação de um determinado espírito próximo ao indivíduo encarnado, provocando-lhe durante as reuniões espíritas a sonolência e, por efeito, o bocejar. Mas isso, de forma alguma, caracterizaria este evento como evento de mediunismo ou aquele indivíduo como aspirante ao mediumato, pois a ocorrência meramente se define como uma ligeira perturbação de fundo espiritual e não material. Muita calma nessa hora. Não confundamos o termo perturbação com obsessão, pois são distintos entre si. A perturbação sempre é algo transitório e rápido, enquanto a obsessão, conforme a definição que encontramos em O Livro dos Médiuns, é a ação pertinaz de um espírito mau sobre um indivíduo encarnado. Pela cultura popular, definiríamos tal circunstância como a aproximação dos famigerados encostos, entidades espirituais desorientadas, de fluxo energético muito baixo, que se aproximam do encarnado e pela condição vibratória favorável, acabam influenciando desfavoravelmente no seu padrão energético, simplesmente sugando-lhes, consciente ou inconscientemente, o seu fluxo vital. Neste caso, o bocejar seria uma consequência bastante natural, já que tais entidades desacostumadas a participarem de reuniões de cunho evangélico achariam tal e qual circunstância bastante monótona. Isto por si só já as levaria a um padrão de abstração daquele momento, levando-as ao torpor natural e ao consequente bocejar, e desta forma também influenciando o encarnado. Aliás, nós não percebemos isso todos os dias quando bocejamos naturalmente por uma indução hipnótica ou por espelhamento, quando vemos outra pessoa diante de nós também bocejar? Enquanto em um caso o indivíduo boceja naturalmente repetindo o ato de alguém que lhe está próximo, no segundo caso o bocejo é provocado por magnetismo, desejo próprio ou de outrem que se aproxime, independente de se estar ou não em estado colinérgico. Acreditamos que neste momento do vídeo já tenha ficado bem evidenciado que nem tudo é mediunidade. Há uma variedade de fenômenos fisiológicos, psíquicos e genuinamente mediúnicos em que o bocejar nunca vai se enquadrar. Vejamos então uma relação destes fenômenos mediúnicos para constatarmos se o bocejar se enquadra ou não como mediunidade. Médiuns de efeitos físicos não é o caso. Pessoas elétricas também não é o caso. Médiuns sensitivos ou impressionáveis também não. Médiuns audientes
médiuns falantes, também não, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Em nenhum destes casos de mediunidade encontramos quaisquer características que remetam o bocejar como sendo uma indicação deste tipo de mediunidade. Mas Sidney, você falou anteriormente sobre pré-mediunismo. Então, nós não poderíamos considerar que, se houver a aproximação de determinado espírito que provoque no indivíduo espírita ou não o bocejar, que isto por si só já não valeria a pena a investigação se no futuro tal e qual pessoa poderá desenvolver as suas faculdades psíquicas e tornar-se médium? Desta vez grifamos o termo faculdades psíquicas para esclarecer, segundo Kardec. Só se qualificam como médiums aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Desta vez a frase grifada foi organização mais ou menos sensitiva, o que nos faz concordar que, com o devido adestramento, teoria e prática de um indivíduo, poderia sim fazer com que este evoluísse desenvolvendo faculdades mediúnicas desejáveis. Isto posto sem dúvida, mas não podemos asseverar que isto ocorreria numa mesma existência corpórea, pois a mediunidade, segundo Edgar Armon nos ensina em seu livro de mesmo nome, Mediunidade, ela é desenvolvida durante a vida do espírito imortal e muito dificilmente o desenvolvimento psíquico se faz de uma hora para outra. Então sim, qualquer pessoa pode se tornar médium em um determinado momento, não necessariamente nesta existência, mas todos nós podemos e deveremos cuidar do desenvolvimento psíquico, através da educação, para atingirmos, em princípio, os propósitos da autoiluminação. Isto se faz, antes de tudo, pelo refinamento dos pensamentos e da vontade. Somente assim nos qualificamos para, em um determinado momento, servirmos como intermediários do plano maior. Segundo Edgar Armon, o amadurecimento das faculdades psíquicas se faz de duas formas. No primeiro caso, mediunidade natural, adquirida pelo próprio indivíduo, fruto de sua evolução espiritual, de sua elevação moral. Já foi adquirida, conquistada, já amadureceu, revelou-se em tempo oportuno, desenvolveu-se com o tempo, estando, portanto, em condições de utilização imediata em qualquer circunstância. Segundo caso, mediunidade de prova. É quando o espírito assumiu seu compromisso ou recebeu tal tarefa nos planos etéreos, antes de encarnar-se e, em seguida, passou a viver na comunidade dos encarnados para exercê-la, conforme as circunstâncias do meio ou da época em que vive, conforme os efeitos que se precisam obter por seu intermédio no campo social, sua colaboração individual deve ser iniciada em dada ocasião. Caso ele esteja esquecido de seu compromisso ou desviado da tarefa aceita, começará então a receber sinais e advertências que lhe serão feitos por vários modos, mas quase sempre por meio de influenciações espirituais, perturbações nervosas e psíquicas que tendem a chamá-lo para o início da prova. Percebemos então que a mediunidade pode ser natural, ou seja, o desenvolvimento ao longo de vários ciclos em que o espírito se encontra tanto na erraticidade quanto na vida corpórea e que vai gerando o amadurecimento de pouco em pouco para que, em dado momento, aflua em si as disposições necessárias para o intercâmbio entre os dois mundos. No gênero da mediunidade de provas, temos que o mandato mediúnico lhe é outorgado por alguma necessidade. E nesta necessidade, quando o espírito descura de suas obrigações assumidas no plano maior antes de reencarnar,
O mecanismo divino faz com que ele se recorde de suas obrigações. De que maneira? Permitindo que ele passe por diversas provações, diversas perturbações. A aproximação de espíritos inferiores a lhe obsedar seria um exemplo destas perturbações. Assim é que, em certos casos, tais pessoas são levadas à terapêutica espírita e, por conseguinte, se engajam em escolas de autoiluminação e de educação mediúnica. E é neste momento que conseguimos discernir se tal e qual situação não passa de desequilíbrio transitório ou existe na realidade um mandato mediúnico. Mas não será, em hipótese alguma, o bocejar indicativo disto. A seriedade que nós mencionamos anteriormente nos impõe necessariamente uma avaliação mais acurada, que começa com o reequilíbrio do indivíduo através da terapêutica espírita, os processos de educação, também chamados de autoiluminação, para só então ingressarem nas escolas de educação mediúnica, onde poderão exercer com devido controle, de forma gradual e harmônica, o desenvolvimento das suas faculdades psíquicas. E ainda que elas não se revelem como mediunidade, tudo isso será aproveitado para que em existências futuras possa sim tornar-se este um médium natural. É a este período em que o indivíduo chega à casa espírita inicialmente como assistido e vai perpassando vários estágios que Edgar Armond denomina como sendo pré-mediunismo, o período de eclosão da mediunidade. Se viam vultos, vozes horríveis, se tinham arrepios ou sonhos terríveis, tudo isso tende a melhorar no devido tempo. Quanto mais conhecermos os motivos de nossas aflições, mais devemos nos empenhar, colocar todas as nossas energias, todos os nossos esforços em prol do processo de autoiluminação, pois a nossa incúria, a falta de disciplina, fará com que repitamos tudo novamente, de forma mais intensa e mais dificultosa. E eu me refiro às perturbações. Uma vez atingido o nível ideal de disciplina, através da consciência de seus haveres enquanto espírito imortal, temporariamente encarnado, o indivíduo perceberá que o bocejar já não exercerá mais qualquer domínio sobre si, e que ele tem condições de dominar quaisquer circunstâncias fisiológicas que eventualmente no passado tenham lhe causado constrangimento. Mais uma vez fica aí a nossa dica. A fisiologia do sono é a causa mais provável para os seus bocejos esporádicos. Ainda que se verifiquem exclusivamente durante as reuniões espíritas, ainda vale a pena verificar se você não está vivendo um período de estresse sem férias e associado a noites mal dormidas ou seguidas de pesadelos, ou ainda vivenciando um processo de esgotamento físico semelhante ao da anemia severa, antes de se cogitar de estar passando por um período de perturbação de fundo espiritual. Por isso, a recomendação é verificar sempre, por uma questão muito lógica, quais são as causas de perturbação, se de fundo espiritual ou de fundo material, para poder atacar com assertividade a sua origem antes de tentar minimizar os efeitos. Então raciocine comigo neste momento. A sua qualidade de vida é ruim? Você tem dificuldades até para se concentrar em orações? Sem que haja tais respostas, qual é a lógica de se buscar um tratamento espiritual? Seria semelhante a tomar um analgésico para tentar combater os efeitos de uma má digestão. Conheça a ti mesmo e conheça a verdade, e a verdade te libertará. Eu sei que o vídeo ficou um tanto quanto longo, mas foi importante que nós fizéssemos essa reflexão, levando-nos ao entendimento de que o bocejar é decorrente do fenômeno do sono físico, um estado colinérgico pelo qual todos nós passamos por um determinado momento após um longo período de ação. E que é improvável que o seu bocejar esteja relacionado à mediunidade.
Eu sei que neste momento você deva estar se perguntando: mas um companheiro meu espírita há muito tempo disse que costuma liberar ectoplasma através do bocejar e que este ectoplasma estaria relacionado à sua faculdade mediúnica como médium curador. Duas coisas que nós devemos lembrar: que os fenômenos físicos representam uma categoria de fenômenos mediúnicos que se tornaram cada vez mais escassos. Primeiro, porque eles tinham como único objetivo despertar a atenção das pessoas para a relação do mundo extrafísico com o mundo físico. Mas que atualmente o número de crentes da existência da vida extracorpórea aumentou de tal forma que já não é mais necessário este artifício por parte da espiritualidade superiora para nos chamar a atenção. Para nós agora, basta saber que temos pontos de apoio em diversas casas espíritas ou espiritualistas que poderão nos auxiliar em nossas dificuldades de reencontro com a verdadeira vida, que é a vida espiritual, através de processos indicados de autoiluminação, e também poderão nos auxiliar nos nossos reequilíbrios energéticos. Só para considerar, raros eram os médiums de efeito físico no passado. Atualmente, praticamente inexistem médiums com estas faculdades. E que os médiums atuais ditos curadores não têm a mesma condição para promanar aquela substância vaporosa, esbranquiçada, extremamente tênue, que se dissipa com extrema facilidade à presença da luz branca, chamada ectoplasma. Para as curas atuais, é necessário a doação de ectoplasma por vários médiums para termos a quantidade suficiente para atingirmos o objetivo. E sabendo que o ectoplasma, embora sendo uma substância mais próxima do mundo corpóreo do que do mundo extracorpóreo, em que pese tal fato, ela é eliminada com extrema facilidade por todos os orifícios do corpo físico, inclusive pelos poros, sendo, portanto, desnecessário o abrir de boca para deixar fluir tal substância. Temos então que o bocejar é mais um vício que uma necessidade. Se tudo que nós dissemos fez sentido para você, e eu tenho certeza que sim, espero que você passe a considerar todos os cuidados que nós mencionamos durante este vídeo, que você poderá adestrar o seu psiquismo para cumprir seu mandato mediúnico nesta encarnação, ou se não houver tal programação, pelo menos ir se educando para oportunidades futuras. Mas de qualquer forma, é bastante importante conhecer alguns vícios que devemos aproveitar o momento atual e ir eliminando desde já, de pouco a pouco. E mais uma vez, se este conteúdo foi importante para você, inscreva-se no canal Escola da Vida Maior. Compartilhe este vídeo com mais e mais pessoas. E lembre-se de acionar o sininho de notificações, porque só assim você receberá todas as nossas atualizações de novos vídeos toda semana. Então nós ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.